Olá, pessoal. Nessa videoaula 31, nós vamos trabalhar a primeira parte do estudo do crime doloso. Vamos começar relembrando os elementos do tipo. Vamos lá. Então, quando nós estudamos o tipo penal, nós aprendemos que o tipo ele tem um aspecto objetivo, que diz respeito àquilo que precisa acontecer no mundo, que é o aspecto externo da conduta, o movimento do corpo, o objeto material do crime, o resultado, a relação de causalidade. Isso é o tipo objetivo. Mas vimos que o tipo penal também tem uma parte subjetiva, que é o tipo subjetivo. O tipo subjetivo é formado pelo dolo. Tá? Em alguns casos, alguns crimes têm, além do dolo, um elemento subjetivo especial. Mas isso a gente vai trabalhar numa videoaula específica. Hoje a gente vai trabalhar só dolo, e só a primeira parte do estudo do dolo. Pois bem, como é que eu sei o que é ou qual é o conteúdo do dolo em um determinado tipo penal? Muito fácil. Vamos aprender isso agora. Então, vamos lá. Sua primeira tarefa para identificar o conteúdo do dolo é identificar o tipo objetivo, ou seja, aquilo que precisa acontecer no mundo, tá? Então, no homicídio, por exemplo, o que tem que acontecer no mundo? Uma ação de matar alguém. Esse é o tipo objetivo, tá? Ok. Além do tipo objetivo, então, a gente vai exigir um tipo subjetivo, que é formado pelo dolo. O que é o dolo no homicídio? Em todos os tipos penais, o dolo é consciência e vontade de quê? De realizar o tipo objetivo, de matar alguém. Tá? Então, o dolo ele vai ser sempre consciência e vontade de quê? De realizar o tipo objetivo. Por isso, a primeira tarefa sua vai ser sempre identificar o tipo objetivo. Qual é o tipo objetivo aqui, nesse tipo penal? O que precisa acontecer no mundo? A privação de liberdade da vítima no sequestro. Tá? Então, o que o agente tem que desejar? Ele tem que saber e desejar privar a vítima da sua liberdade. No caso do homicídio, ele tem que saber que está matando alguém e tem que desejar matar alguém, tá? Então, ao invés até de usar a palavra consciência, que pode gerar alguma confusão com a consciência da ilicitude, é até melhor a gente usar a palavra conhecimento, tá? Pode usar consciência, não está errado, é só para fins didáticos. Dolo é conhecimento e vontade. Do quê? De realizar o tipo objetivo. Então, você tem que, no homicídio, você tem que saber que está matando uma pessoa, tá? E tem que desejar matar uma pessoa. Dolo é conhecimento e vontade, tá? Ok, então vamos dar uma olhadinha lá no slide. Então, vamos lá. Dolo, então, é consciência no sentido de conhecimento, conhecer a presença daqueles elementos, no caso concreto, é isso, tá? E vontade de realizar o tipo objetivo. Então, o dolo teria elementos cognitivos aí de conhecimento e volitivos de vontade, tá? Pois bem, agora vamos falar um pouquinho dessa questão do dolo natural. Se vocês se lembram, quando a gente estudou os sistemas de teoria do delito, a gente aprendeu que no sistema neoclássico, o dolo era um elemento da culpabilidade. Então, vocês devem se lembrar que a culpabilidade no sistema neoclássico ela era psicológico-normativa. Ela tinha elementos psicológicos, o dolo, e elementos normativos. Tá?
Então, a gente tinha como elementos da culpabilidade, nessa época, a imputabilidade, o dolo acoplado à consciência da ilicitude, a culpa e a exigibilidade de conduta diversa. Ok, então vamos lá. O que aconteceu com o finalismo? Então, esse aqui é o modelo do sistema neoclássico. O finalismo, por causa do seu conceito de ação finalista, transferiu o dolo da culpabilidade para o tipo. Tá? Só que quando ele transferiu o dolo, ele separou o dolo da consciência da ilicitude. Tá? Então, o dolo hoje é o que a gente chama de dolo natural, é o dolo separado da consciência da ilicitude. Agir com dolo é uma coisa, ter consciência da proibição é outra. Tá? Então, o turista holandês, naquele exemplo clássico, que vem para o Brasil achando que aqui portar maconha é permitido, tá? Ele age com dolo, porque ele tem conhecimento e vontade de portar maconha, tá? Ele só não tem conhecimento da proibição. Isso já não faz mais parte do dolo. O dolo foi separado do conhecimento da proibição. Hoje ele está no tipo e na culpabilidade ficou a consciência da proibição com o nome de potencial consciência da proibição ou da ilicitude, que a gente vai estudar no momento oportuno. Tá? Então, quando a gente diz que o dolo hoje é natural, que ele não porta mais, que ele não está mais acoplado à consciência da ilicitude, isso se dá em razão dessa nova sistemática a partir do finalismo. Tá? Então, agir com dolo é uma coisa, ter conhecimento ou consciência da proibição é outra coisa. Tudo bem, vamos lá. Bom, outra questão importante que está no slide, depois a gente vai abrir. Essa é muito importante. Para você agir com dolo, você tem que conhecer e desejar os elementos do tipo no momento da realização da conduta, tá? Então, está aqui a conduta delitiva, o verbo, o núcleo do tipo, tá? Está aqui a conduta delitiva. Por exemplo, matar alguém. Vamos lá. Tá? Matar alguém. Ok. Para você agir com dolo de homicídio, você tem que saber e desejar matar alguém no momento em que essa pessoa é morta. Tá? Então, vou usar um outro exemplo, que não o homicídio. Vamos usar o exemplo lá do artigo 289 do Código Penal, que é você colocar em circulação moeda falsa. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha lá, para a gente lembrar qual é o verbo exato usado pelo tipo penal. 289... perdão, espera aí que eu abri aqui o Código de Processo. Só um momentinho. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 289. Falsificar, fabricando ou alterando-a, nas mesmas penas incorre quem, por conta própria, importa, exporta, adquire, vende, troca, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. Então, vamos pegar esse verbo, introduzir em circulação moeda falsa. Tá? Então, vamos imaginar que você tenha... tem um outro dispositivo aqui no 289, que a gente pode usar também como um bom exemplo. Quem, tendo recebido de boa-fé como verdadeira moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação, depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção de 6 meses a 2 anos. Tá? Então, vamos usar o verbo aqui, restituir à circulação. Tá? Circulação. Ok.
Vamos imaginar que você receba essa moeda falsa sem saber que ela é falsa, tá? E aí você, sem saber que ela é falsa, restitui essa moeda à circulação para comprar um pão, tá? Depois que você faz essa restituição, você fica sabendo que a moeda é falsa e dá graças a Deus. Por quê? Porque você se livrou do prejuízo, tá? Atenção, você não agiu com dolo. Por quê? Porque o dolo pressupõe que esse conhecimento da falsidade e a vontade de restituir uma moeda falsa à circulação pressupõe que esse conhecimento e vontade estejam presentes no momento da realização da conduta. Então, isso é fundamental para a existência de dolo, tá? Então, no homicídio, por exemplo, que era o nosso primeiro exemplo, né? Se você pega um saco que você acha que é um saco de batata e joga no rio junto com outros sacos de batata, tá? E depois fica sabendo que dentro daquele saco havia um inimigo seu moribundo, que foi colocado ali por um terceiro, e que esse inimigo morreu, e você dá graças a Deus, você não agiu com dolo. Por quê? Porque para agir com dolo, você tem que ter conhecimento de que está matando alguém e vontade no momento da realização da conduta de matar, tá? Ok, então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha no slide. Então, o dolo hoje é natural, ele não porta mais a consciência da ilicitude. O momento decisivo para a existência do dolo do tipo é o momento do cometimento do fato. Então, o chamado dolo subsequente, que é aquela vontade posterior à realização da conduta, é irrelevante. Uma vontade que seja anterior e que não seja concomitante com a realização da conduta também será irrelevante, tá? Ok, não vamos confundir, vou fechar aqui para explicar para vocês, não vamos confundir motivo e finalidade, tá? Como nós vimos, o dolo é uma espécie de finalidade. O que a gente aprendeu quando estudou lá o conceito de ação? Que todas as condutas, segundo o conceito finalista, têm uma finalidade. Condutas lícitas. Então, se eu levo, vou pegar o copo aqui de novo, exemplo do copo. Se eu levo o copo à boca, isso é uma conduta para o finalismo, é uma conduta lícita, mas é uma conduta, tá? Se eu levo o copo à boca, isso é uma conduta, e isso tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Matar a sede, tá? Todas as condutas têm finalidade. Quando essa finalidade é proibida, porque ela é tipificada, ela é prevista num tipo penal, aí essa finalidade passa a se chamar dolo, tá? Então, dolo é uma espécie de finalidade, é a finalidade proibida, é a finalidade tipificada. Ok, dolo é diferente de motivo. Eu costumo dizer o seguinte, dolo é uma espécie de finalidade, né? Então, dolo e finalidade, eles estão na frente. É algo que você quer alcançar com a sua conduta. O motivo está atrás, tá? Então, exemplo que eu gosto de dar. Por que meu marido me traiu? Motivo, tá atrás. Eu atiro nele para matar. Finalidade, tá? Então, o motivo está atrás, a finalidade está na frente. Em termos de teoria do delito, isso faz diferença? Faz. Os motivos são elementos da culpabilidade, eles influenciam no grau de censurabilidade da conduta, tá? E a finalidade, o dolo, especificamente, é elemento do tipo. Então, dentro da teoria do delito, isso faz diferença, tá? Ok. Em relação às condições objetivas de punibilidade, Ana Paula, a gente já viu, né? Já falamos sobre elas, e o dolo não se estende às condições objetivas de punibilidade, tá? Então, por exemplo, dentro de um exemplo que a gente já viu, né, lá no artigo 7º do Código Penal, uma condição objetiva de punibilidade é ser o fato punível também no país em que foi praticado, é uma condição objetiva de punibilidade.
o dolo não precisa se estender a essa condição. Nos crimes falimentares, a mesma coisa, tá? Então, por isso elas se chamam condições objetivas de punibilidade, tá?